Santos TV apresenta mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebelo. O que eu falei para você abrir mesmo? Nada. Meu Deus, 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 15. Durante toda essa semana eu fui muito ministrado pelo Espírito Santo acerca de algo que nós precisamos tratar hoje aqui. Talvez seja para uma, duas, três pessoas, ou de repente para todos nós. E fique muito atento ao que o Espírito Santo vai falar conosco. 1 Coríntios, primeira epístola universal do apóstolo São Paulo. Isso aqui é para os teólogos. Capítulo 15. Quando você encontrar, você diga aleluia. Verso 45 diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual? O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Diga comigo, assim também. Como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Verso 50. Agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Vou ler só os 50 agora. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem, diga comigo, não podem herdar o reino de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Durante essa semana toda, o Espírito Santo ministrou ao meu espírito acerca de algo que nós precisamos desfazer hoje aqui. Algo que nós temos que anular hoje aqui. Algo que definitivamente nós vamos ter que cancelar hoje aqui. Mas o que é isso, apóstolo? Eu não conseguia encontrar um texto que pudesse me dar apoio bíblico para que a gente pudesse falar acerca daquilo que o Espírito Santo me ministrou todos esses dias. Porque nitidamente o Espírito Santo tem me dito que é tempo e hora necessário e urgente de que alguém ou alguns de nós se desvincule de coisas passadas. Aceitou Jesus, desceu as águas do batismo, confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas tem momentos da vida de alguém, alguns momentos da sua jornada, que situações afloram no seu pensamento e que invadem o seu coração, e isso tem gerado em você muralhas, mecanismo de defesa, para que você não receba a plenitude, a totalidade do fluir de Deus. Tem gente que não consegue fluir na presença de Deus por causa de coisinhas, coisas que ficaram ali, aprisionadas, coisa que por causa da dor que gera na gente, toda situação que a gente vive gera uma dor na gente, toda frustração, decepção, toda traição, toda vergonha que a gente passa, gera dor, e às vezes tem gente que não gosta de confessar aquilo, que dói, mas a ferida só vai ser tratada quando a gente toca nela, e o nosso adversário só passa a não ter mais legalidade quando a gente confessa. Eu confesso que doeu, aquele dia foi terrível para mim, eu não quero mais sentir aquela dor daquele dia, porque a situação é tão forte que sempre remete as pessoas àquele lugar, àquela situação, ou quantas vezes àquela pessoa, e isso impede a pessoa de fluir, trava a pessoa espiritualmente, ministerialmente, profissionalmente, conjugalmente, sentimentalmente, todas as áreas começam a ser tocadas, então precisa ser anulada. Por quê?
O nosso adversário, que você sabe quem é, como é que ele chama o nosso adversário? Fala bem alto, por favor. Fala Satanás. Isso, esse daí. Ele quer que eu e você continue vivendo na raiz adâmica. Se ele conseguir levar a mim e a você ficar preso na raiz adâmica, que é a terra, a gente vai viver se arrastando pelas coisas da terra. Se eu e você entendermos a essência do Espírito, nós vamos viver agarrado na porção do Espírito. Se nós andarmos agarrados na porção do Espírito, os céus estão abertos para mim e para você. A gente já aprendeu alguns domingos atrás que todas as bênçãos que eu preciso já me foram liberadas nas regiões celestiais. Diga isso comigo: todas as bênçãos que eu preciso já me foram liberadas nas regiões celestiais. E quando a gente tem alguma coisinha mal resolvida dentro da gente, em alguma área, a gente não consegue fluir na essência do Espírito, mas sim na raiz de Adão, terra. E isso nos prende, e isso na verdade nos leva a caminhos de sofrimento. E a gente consegue ver alguém que caminha, alguém que triunfa, alguém que prospera, alguém que caminha aqui, alguém que tem a vida desatada ali, e a gente fica se questionando: por que a minha não vai ali? Porque existem coisinhas que a gente precisa olhar para dentro de nós e falar assim: Senhor, hoje eu quero romper com essa raiz adâmica. Porque na verdade, assim como eu trouxe a imagem de Adão, terrena, eu preciso trazer para a minha vida a imagem de Yeshua HaMashiach, Jesus ressuscitado. Eu preciso trazer sobre a minha vida a imagem daquele que é santo. Fomos gerados no pecado, mas quando nos lançamos ao Senhor, o nosso pecado é anulado e desfeito. Só que nós precisamos aprender a confessar Ele, anular Ele, arrancar Ele da nossa vida. Ou seja, tudo aquilo que é carne precisa ser arrancado de nós. Existem pessoas que sofrem problemas sérios na área das finanças, não conseguem ser fiel com o seu dízimo, não conseguem ser fiel com a sua oferta, porque ainda tem raiz adâmica presa nele. Ela não consegue fluir na essência, ela não consegue fluir na obediência. Não é que para ela não tem faltado obediência, não é que para ela não tem faltado temor, não é isso. É que por causa de circunstâncias que ela viveu na vida, ela tem hoje insegurança, ela tem trauma, ela tem um monte de coisa, e isso impede ela. E por isso que o adversário consegue tocar em coisas. Eu já falei sobre finanças aqui algumas vezes, vou só dar uma entradinha de novo aqui. Muitas pessoas são dizimistas e são ofertantes. Ela recebe a porção daquilo que ela entrega no altar, mas o restante ela encontra, em algumas outras áreas ela começa a encontrar tantas guerras, porque alguma coisinha talvez ali daquela área não foi anulada. Eu quero hoje, com voz profética, alçar um clamor aqui junto com você. E se tem alguma coisa que está nos fazendo andar preso na terra, nós vamos nos desligar disso, nós vamos anular isso, nós vamos confessar isso. O Espírito Santo vai trazer à nossa memória o que tem que ser confessado, e nós vamos viver e vamos fluir na dimensão espiritual, e o diabo vai ver aquilo que o Senhor vai fazer através de mim e de você, em nome de Jesus de Nazaré. Diga para o teu irmão: se há alguma coisa que está prendendo você, segurando você, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Amados, nós precisamos hoje entender. Comentei com o irmão isso ontem à noite. Jonas amava a Deus, mas não amava Nínive. Não adianta nada eu e você amarmos a bênção de Deus. Não adianta nada eu e você amarmos a palavra de Deus. Não adianta nada eu e você amarmos andar na presença de Deus, mas nós não amarmos as almas. Porque se eu não amar as almas, eu estou andando fora do propósito. E se eu estou andando fora do propósito, eu não consigo amar as almas, é porque na verdade alguma coisa que eu já vivi com pessoas me prendeu. Alguém já me frustrou, alguém já me decepcionou, alguém já me apunhalou, alguém já me traiu, alguém já puxou meu tapete, alguém já me envergonhou. Mas o que nós, como crentes em Jesus, nos esquecemos de muitas vezes, e você que vai assistir depois, aprenda isso. A gente declara isso, mas não se apodera. A Bíblia diz que para cada dia de vergonha, haverá para mim e para você o quê? Dupla honra. Quantos esperam a dupla honra? Digam aleluia. Mas para vir a dupla honra tem que vir o que antes? A vergonha. Então, se você tem passado dias de vergonha, ou já passou,
passou dias de humilhação, de frustração, de decepção. Descanse sobre essa palavra. Se isso veio, é porque dupla honra para você, pela palavra, já está preparada em nome de Jesus. Mas o que acontece com muito crente? Ele sofre com a situação, ele sofre com a palavra, ele sofre com aquilo que viveu lá atrás. Precisamos aprender a sepultar todas as coisas que feriram e marcaram um tempo na minha vida, que me parou, me magoou, me chateou. Precisamos ser homens de Deus e mulheres de Deus, para dizer assim: Senhor, eu escolho agora, em nome de Jesus, deletar aquele sentimento que me roubou a porção do Senhor. E eu escolho agora entrar na dimensão que o Senhor tem para mim, de dupla honra, não para que o homem veja, mas para que eu alcance aquilo que o Senhor sonhou acerca de mim, Senhor. O nosso problema é se preocupar com o que as pessoas, com o que as pessoas acham da gente. E muitas vezes a gente se preocupa tanto em demonstrar para as pessoas as coisas, que esquece de agradar quem tem que agradar. Eu e você nascemos para agradar somente a Deus. Ninguém é obrigado a gostar de você, mas você precisa aprender a amar aquele que odeia você. Meu Deus do céu. Olhando para você, vocês são lindos. Aproveita e libera essa palavra para alguém. Aproveita, se você estiver lá do lado da sua esposa, do seu esposo, aproveita e fala: você é lindo. Não, por favor, que esse desânimo não... Meu Deus, esse desânimo aí não dá. Fala assim: você é lindo. Fala de novo com essa pessoa: você é lindo. Não é gostoso falar isso para quem a gente ama? Não é gostosinho? Meu grupinho de gente que eu gosto de andar. Mas para você chegar naquela pessoa que vive fazendo fuxico da sua vida. Já contei isso aqui numa pregação, mas cai bem hoje aqui. Obrigado, Espírito Santo. Uma vez saiu um moço aqui da igreja e saiu na rua falando um monte de besteira a meu respeito. Só contou a versão dele, porque a versão tem dois lados, de um e de outro. É igual atender casal. Quando a gente vai atender casal, a gente atende um, depois atende o outro, depois atende os dois juntos. É, porque você escuta os dois lados, depois põe a central no meio. E aí ele contou um monte de bobagem. E as pessoas iam falar para mim: ó, fulano falou. Eu falei assim: amém, eu amo ele. E um belo de um dia eu fui buscar uma comida lá no Jaúsébio do shopping. Aí você já foi lá buscar comida também, você sabe como é que é? Tem aquele balcão de frios na frente da comida assim. E aí a hora que eu cheguei lá, o moço estava encostado no balcão de comida. Aí você já assistiu aqueles desenhinhos que senta um anjinho aqui, um capetinho aqui? O anjinho falava assim: libere para ele uma palavra de bênção. O capetinha falava assim: vai lá, olhe bem na cara dele, vire as costas para ele. O anjinho falava assim: não faça isso, seja testemunha de Jesus. E adivinha com o que eu escolhi obedecer? O anjo. Cheguei lá, antes que chamasse a senha, botei a mão nas costas do irmão. Ele olhou para mim, eu olhei e falei assim: graça e paz seja com você, irmão. Como está? Posso te dar um abraço? Que o Eterno te abençoe em todas as coisas. Naquela hora, sabe o que aconteceu? O diabo deve ter olhado para mim e falou assim: eu te odeio, gordinho. Porque tudo que ele queria que eu fizesse era que eu me juntasse a ele. Se eu tivesse me juntado a ele, talvez nem aqui hoje, pregando essa palavra, eu estaria. Sabe por quê? Porque tudo que o Senhor quer que você seja é um manancial de água viva. O Senhor não quer que você seja um manancial de água de enxurrada. O Senhor quer que você seja um manancial de água viva, água pura. Foi o que Jesus disse para aquela mulher: ó mulher, você está vindo aqui buscar água de caneca, mas se você beber da água que eu te dou, do seu interior vão fluir rios de água viva. Por que tem gente que não flui? Por causa do depósito que está aqui, ó. Ah, mas hoje o anjo do Senhor vai botar uma dinamite escondidinha nessa porta desse depósito. Vai explodir essa porta e tudo que tem que ser anulado vai sair daí em nome de Jesus. Porque se tem uma área que o crente não se liberta, é da mágoa.
Aí depois canta aquelas músicas, você vai ver quando estiver no palco. O crente gosta disso. Não, porque aí faz oração de macumbeiro. Vai vir aqui, ó, amarrado em nome de Jesus. Vai vir nada, irmão. Solta, libera, ser tu abençoado. Se você solta, você que vai ser abençoado. Tem gente que está aqui me olhando com essa cara de assustado, você não está mais próspero ainda porque você não solta. Mas eu já soltei. Mentira desvairada. Porque na verdade você está querendo que aquela pessoa venha até você e beije seu pé. Jesus lavou o pé dos discípulos para mostrar que eles eram maior do que ele. E a gente mortal esperando as pessoas virem lavar o nosso pé. Solta você. Receba o galardão você, se abençoado você, testemunha você. Não precisa esperar os outros, por favor. Enquanto você não faz isso, você é Adão. Fala para o teu irmão, você é Adão ou você é Jesus? Adão se deleita das coisas da terra, Jesus se apaixona pelas coisas do céu. Que imagem nós estamos levando para as pessoas? Adâmica ou a celestial? A Bíblia fala que o Adão era animal, porque naquele momento ele foi irracional. Nós falamos isso aqui na terça-feira. O Senhor disse para Adão: Adão, esse lugar aqui é seu. Está vendo aquela árvore ali? Da vida? Sim, senhor. Come. Da vida, pode comer quanto você quiser. Se esbalda, porque crente gosta de comer. Come mesmo. Fica com a barriga bem cheia, assim você não reclama. Porque fala para o teu irmão, crente de barriga cheia não reclama. Se você reclamar que não tem comida nessa casa, que você tem que apanhar de cinta. Volta aqui agora. Aí tinha outra árvore do conhecimento. Aí o Senhor falou para Adão: Adão, aquela não toca, não mexe. Porque se você tocar naquela lá um dia, as coisas vão complicar. O Adão então olha para a dona Eva, depois que o Senhor deu para ele, diz assim: Eva, está vendo aquela árvore? O Senhor disse para a gente encher a barriga, comer à vontade. Mas daquela lá, não é para pegar. Aí a serpente, que era um bichinho de estimação deles, porque a gente só dá ouvido para quem a gente tem intimidade. Fala isso comigo, a gente só dá ouvido para quem a gente tem intimidade. Às vezes você dá ouvido para parente, para coleguinha e amiguinha, e esquece de honrar a palavra. Deus fala para você: não faz, não fala, não pensa. Aí Deus permite que aquela setinha venha, para ver se você está firme na palavra ou naquela setinha. Aí usa a pessoa íntima do seu convívio e fala uma coisinha, você já esquece a palavra e vai fazer segundo aquela opinião. O Adão falou para Eva: não pega. A serpente chegou na Eva e disse assim: ô Eva, será que é tudo isso? Acho que é tudo isso. Não, pega lá. Ela é verdade. E o seu Adão estava onde? Plantando milho, apóstolo. Estava arrancando colonhão. Estava arrancando as tiriricas. Não tinha praga lá, não tinha espinho. Pelo contrário, eles não tinham nem guarda-chuva, porque lá a chuva era na vapor. Regava, o orvalho vinha e supria. Aí a serpente, e o Adão vendo a Eva. Eu não sei, eu acho. Vou falar por mim, eu acho. Se eu sou Adão naquela hora, eu cato no pescoço da Eva e falo assim: sai daí, sua louca. Porque ela falou assim: eu vou lá pegar uma frutinha. E ele falou: vai, amor, vai lá. Foi, pegou, comeu e deu para ele comer também. Naquele momento, eles olharam um para o outro e viram a nudez. Eles andavam lá e não viam que eram nus. A gente já aprendeu isso aqui nas terças-feiras eles andavam num ambiente de glória. Por isso que não via nudez. Quando que as setas do diabo não atacam a sua vida? Quando você anda no ambiente de glória. Quando você anda junto do pezinho do Senhor, cheirando a meinha dele, o diabo pode lançar seta, pode atacar você, que você não percebe. Por quê? O ambiente que você está vivendo é outro. Quando você está vivendo no ambiente da terra, qualquer setinha, qualquer lutinha, qualquer vendaval. E outra coisa, viu, irmão? A sujeira só entra em casa porque a janela está aberta. Fala isso para o teu irmão: a sujeira só entra em casa porque a janela está aberta. Não bota a culpa em Deus que não fechou a janela, que a culpa é nossa de fechar. Quem tem que fechar as brechas é nós, não é Ele. Aí
Eles tomaram do conhecimento, ficaram o quê? Presos na terra. Por isso nós estamos entendendo esse texto hoje aqui. Por favor, se tem alguma coisa terrena que você anda valorizando, eguinho, orgulhinho, honrinha na terra, lança isso fora, porque a honra vai vir para você quando você estiver limpo. Eu não sei se você leu com juízo esse texto comigo. Você leu com juízo? Que jeito juízo? Com atenção. Põe o 50 para mim lá, o versículo 50. Eu pedi para você ler comigo para a gente frisar. Olha lá. Vamos ver de novo? Depois que você ouviu tudo isso, entenda agora a leitura. Mas eu digo isso, irmãos. Para quem que ele está falando? Para os ímpios? Para quem? Para os que não conhecem Jesus? Está falando para a igreja, não é isso? Mas digo isso, irmãos, que carne e sangue, terra, Adão, não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Irmão, irmã, filhos queridos, enquanto a gente estiver preso nas coisas que são carne e sangue. O que é carne, apóstolo? Desejo desenfreado nosso. Eu vou falar, pode ou não? Fala para o outro irmão, vai dormir com um barulhinho desse na cabeça agora, fala para ele. Aqueles crentes que falam assim, porque eu sou assim mesmo. O que eu penso eu falo. Ah, é? Jesus falava a mesma coisa que você fala? Se fosse Jesus, ele ia falar tudo. Porque eu sou assim, eu não tenho muito osso na língua, não. Porque comigo é assim, eu dou um boi para não entrar. Mas também depois eu também não. Olha ali, uma boiada me faz sair. O bom cristão é aquele que ouve a voz do seu Senhor e não deixa sair do seu espírito a seguinte frase de Jesus: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu amo esse texto, porque lá vem os fariseus, tudo vira mulher pecando, pegaram ela no adultério, vem eles com pedra na mão, e Jesus sentado, cabeça baixa, escrevendo no chão: mestre, pegamos essa aqui, falaram aqueles nomes feios, pegamos, e Jesus não olhava para eles, pegamos, e começaram a contar tudo, eles com a pedra na mão. O que o senhor faria? Ele disse assim: faço assim, quem não tem pecado, tire a primeira pedra. Houve um silêncio. De repente escutou um barulho, puf, uma pedra no chão, puf, 2 pedras no chão, puf, 3 pedras no chão, e eles cabeça baixa indo embora. Alguns nem coragem de jogar a pedra no chão tiveram, levaram a pedra embora. Eu sempre falei isso aqui na igreja, ensinei a igreja assim: imagina a cara desses homens quando chegaram na aldeia. Saíram da aldeia tudo cheio de pose, tudo cheio de autoridade, porque nós vamos matar essa mulher que foi pega no adultério. Imagina eles voltando para a aldeia, a família, o povo, o resto dos fariseus. E aí, mataram ela, mataram aquela imunda. Eles olham para ele e dizem assim: é que a gente encontrou no meio do caminho Jesus. E ele falou assim para a gente: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, como a gente está cheio de pecado, a gente voltou para casa. Querido, não deixa sair do seu coração. Não permita que o diabo coloque acusação no seu lábio. Não permita que o diabo coloque pré-julgamento no seu coração. Não prejulgue, não acuse. Mantenha gravado no seu coração que se alguém errar, se alguém falhar, nós também estamos sujeitos a mesmos erros. A Bíblia diz que o profeta Elias era um homem passivo, um homem sujeito a todas as necessidades e fragilidades que eu e você temos. Mas aqui está escrito que carne e sangue não herdam o reino de Deus, e muitos não estão conseguindo herdar a totalidade da porção porque não se desvincula de coisinha. Quantos compreendem o que eu estou falando? Diga amém. Ai, apóstolo, bendito seja o nome do Senhor, que eu não preciso fazer nenhuma confissãozinha, porque está fluindo tudo. Todos os dias a gente tem que ser ministrado, porque todos os dias a gente mente. Você está me chamando de mentiroso? Não, a gente mente para a gente mesmo, porque a gente sabe que deveria todos os dias ler a Bíblia, mas a gente não lê por preguiça, mentiu para a gente mesmo. Então a mentira
é uma coisa que faz parte da nossa vida. Adultério é uma coisa que faz parte da nossa vida todo dia. Você está me chamando de adúltero, de adúltera? Não estou chamando carnal, porque eu não vivo com você, graças a Deus. Já tem uma que me atura lá. Eu fico imaginando que dó que eu tinha do Salomão. 300 esposas e 700 concubinas. A Bíblia diz que é mais gostoso você morar numa casa com um goteiro do que numa casa com uma mulher rixosa. Sabe o que é mulher rixosa? Mulher que reclama, mulher que fica quando dói aqui, dói ali. É melhor morar numa casa. Você já colocou lata na chuva? Não, apóstolo. Chover esses dias agora, põe uma lata embaixo da telha da sua casa, vai ficar assim, tum, tum, tum. A Bíblia fala que é melhor você morar numa casa com aquilo ali do que na casa com uma mulher rixosa. Ele tinha 1000. Eu fico com dó dele. Você está me chamando, apóstolo? Eu só fiz isso aqui para quebrar o gelo, que você está muito sério. Você está me chamando de adúltero? Não estou chamando você adúltero de carne, estou chamando você adúltero de espírito. Que quantas vezes a gente adultera nosso relacionamento com o Senhor? Quantas coisinhas a gente tem para confessar? Quanta coisinha que está prendendo a gente na terra? Quantas vezes, irmão, nossa ira fala mais alto que o Espírito na gente? Nossa raiva. É verdade, apóstolo, porque de vez em quando lá em casa o negócio só vem de baixo para cima. Um fervor me toma assim que eu fico possuído, possuída. Cuidado, porque às vezes a ira pode tomar o lugar que é do Senhor. Casais, não vivam em briga. A Bíblia diz que nós devemos deixar a ira se pôr ao sol. Teve um problema durante o dia com a esposa, com o esposo. Antes de dormir, resolva isso. Vou falar com a minha classe. Os homens estão vivos? Linda coisa é quando a gente se rebaixa e vai pedir desculpa, mesmo que não fez nada. É lindo isso. Reconhecer é galardão. Porque se você for dormir brigado, brigada, junto com vocês deita na cama uma serpentinha chamada Kundalini. Ela vem para criar separação no casal. Então, por favor, se tem alguma coisa hoje que precisa ser solta do seu coração, porque o Espírito Santo ia falar isso em vão para nós. O Espírito Santo conhece a mim e você, irmão. Nós precisamos orar e anular isso. Vamos só ler o texto para a gente encerrar, pode? 45 é o versículo. Vamos ler agora com calma para a gente entender, para a gente orar. Graças a Deus estou no horário. Diz assim: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. A Bíblia trata Jesus como o último Adão. Ele era espírito vivo. Diga comigo: eu quero exalar todos os dias da minha vida o espírito vivo de Jesus. 46, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal? Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, apegado a essas coisas da terra. O segundo, o Senhor é do céu. 48. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. Qual é a minha natureza e a sua? Terra ou céu? Ai, apóstolo, céu é só ver as nossas atitudes. Se elas são atitudes terrenas, nós somos carnais ainda. Se elas são atitudes espirituais, nós somos homens e mulheres espirituais. A nossa natureza, que é a forma como a gente age e reage. Repete comigo: como eu ajo e reajo. Isso daí significa e demonstra a minha e a sua natureza. Compreende isso? Vamos lá. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, carne, assim traremos também a imagem do celestial.
O que o Abba disse para nós no início desse ano? Se alinhe comigo. Ele nos liberou a palavra de Colossenses capítulo 3, buscai as coisas que são de cima. Se Ele quer que a gente busque as coisas que são de cima, significa que Ele quer que eu e você abandone o Adão e viva na dimensão de Jesus, porque Ele vem andando e saltando pelos montes. Aleluia! Aí o versículo 49, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E os 50, e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eu vou terminar agora te mostrando um texto para a gente orar com essa base nesse texto. Por que que o diabo, o meu e o seu adversário, o nosso adversário, não quer que eu e você ande como homem e mulher espiritual? Porque se nós andarmos na dimensão do Espírito, a gente vai atrair unção. Diga comigo, andando no mundo espiritual, eu vou atrair unção. E o que acontece quando a unção vem sobre mim e sobre você? Isaías, abra lá, livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Capítulo 10. Quando você encontrar, você diga amém. Isaías capítulo 10. Você está compreendendo o que Deus está falando aqui hoje? Verso 27. Em algumas Bíblias está grifado esse versículo. E naquele dia sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será quebrado por causa da gordura, nessa tradução, e na outra tradução diz por causa da unção. Repete comigo, o jugo é quebrado por causa da unção. Diga mais uma vez, o jugo é quebrado por causa da unção. Mais uma vez, o jugo é quebrado por causa da unção. Quando a gente entende isso, aquilo que o diabo tenta lançar sobre nós como fardo é destruído por causa da nossa unção. Se eu e você andarmos na unção, não haverá jugo do diabo, a gente vai desfazê-lo todo. Se ele nos conseguir fazer preso nas coisas da terra, ele embute sobre nós o seu jugo pesado. O Senhor disse assim, olha, o meu para você é um fardo leve e suave. Deus não trabalha com jugo, trabalha com fardo de compromisso, que é a cruz dele, para que eu e você se lembre todos os dias que é nela que a gente tem que ir. Então, por favor, entenda nessa noite que se nós lançarmos fora da nossa vida o que possa nos fazer ir para a terra, ficar presos na terra, se nós lançarmos fora, a unção vem sobre nós. E algumas situações que você viveu, preciso falar de uma coisa aqui. Posso falar rapidinho? Obrigado, Espírito Santo. Alguns ainda agem como Adão por causa do temperamento. São 4 os tipos de temperamento. Mas tem gente que tem peso na palavra. Tem gente que tem arrogância na palavra por causa do temperamento. E isso são coisas que faz a gente ficar preso na terra. E com isso, em vez das pessoas se aproximarem da gente, as pessoas se afastam da gente. Então precisamos orar ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo possa tocar no nosso temperamento, porque é só Ele que pode fazer isso, se você deixar. Não existe oração que homem nenhum possa fazer por você, para mudar seu temperamento. Se alguém falou para você que com uma oração muda seu temperamento, é ensinamento de demônio isso. Porque a única coisa que pode tocar no temperamento, o único ser capaz de tocar no temperamento de um homem e de uma mulher, é o Espírito Santo com a sua permissão. É você que tem que querer. É nós que temos que olhar para dentro de nós mesmos. Compreende isso? Vamos orar? Fiquemos em pé. Só mais uma pergunta. Todos entenderam o que Deus está falando? Coloque a mão assim.
Diga assim comigo: Espírito Santo, eu te peço agora, de todo o meu coração, que o Senhor traga à minha memória todas as áreas da minha vida que eu preciso reconhecer que há semente de corrupção me fazendo ficar preso na terra e impedindo a unção do Senhor na totalidade sobre a minha vida. Diga: Pai, tudo isso agora eu quero lançar aos pés da cruz. Quero abandonar definitivamente a minha raiz adâmica e quero plenamente viver os anseios de Jesus de Nazaré. Eu quero andar exalando a unção, a graça, o poder, a autoridade, a compaixão e a misericórdia que havia em Jesus de Nazaré. Diga: Pai, eu quero romper com toda a raiz do pecado que me aprisiona, em nome de Jesus. Eu quero confessar agora. Abaixe as suas mãos, abra elas assim, no símbolo de libertação. E nós vamos entrar numa canção aqui agora para você ficar à vontade. Mas por favor, não faça a confissão daquilo que o Espírito Santo mostrar a você de uma forma sutil, só mexendo os lábios. Fale, porque quando a gente confessa é que isso perde a força sobre a nossa vida. Nós vamos adorar e você faz a sua confissão em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, ajuda-nos agora, Pai, nesse tempo de romper com aquilo que era aprisionamento sobre nós. Vem e toma o teu lugar. Vai limpando as nossas vidas, Senhor, do alto da cabeça, Tem a planta dos pés. minha vida como Sonda, Senhor, o altar. nosso coração. Um trono de louvor entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, Aleluia. no teu jardim particular. Oh, Senhor, Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar o teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. oh Jesus, obrigado por esse tempo de palavra, Pai, sobre as nossas vidas. Vem e toma o teu lugar. Se você já fez a sua confissão, Tens minha levante suas mãos e vida adore mesmo a Ele. como altar. Declare essa canção que é uma oração cantada. Um trono de louvor entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exaltar o teu ser. Peça pra Ele, peça. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos,
tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dai-me tuas asas, dai-me tuas asas, pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Ele habita sim. Tu habitas em mim. Você pode aplaudir e exaltar o nome do Todo-Poderoso. Habitas em mim. Quantos se apoderam dessa palavra? Então olha para um crente bonito e perfumado e diga para ele: mas por favor, não se meta novamente debaixo desse jugo desigual.